Homem-Aranha através do Aranhaverso é um filme espetacular, emocionante e maravilhoso ao mesmo tempo. E agora que a versão HD finalmente foi lançada, eu pude assistir esse filme em câmera lenta, na velocidade mínima possível, e então pude encontrar novos detalhes, curiosidades e erros que serão apresentados para vocês em ordem cronológica. Então se tu curte esse filme e todo o Aranhaverso, já deixe seu like e também a sua inscrição. E agora sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Número 1. No início do filme, na cena em que a Gwen descobre que o lagarto era o Peter Parker, é possível notar que esse flashback é totalmente diferente do que nos foi mostrado no primeiro filme, sendo o Peter Parker muito mais novo do que o primeiro, e o local e as circunstâncias em que o Peter mais novo morreu são totalmente diferentes da que foi mostrado anteriormente, sendo o Peter Parker adulto e de idade e de aparência idêntica ao Peter Parker e ao Peter B. Parker do primeiro filme. Porém, como vimos no filme do espetacular Homem-Aranha do Andrew Garfield, a Gwen tem uma idade semelhante ao Peter Parker daquela realidade, então os diretores e produtores perceberam que não teve nenhum sentido em mostrar uma Gwen adolescente e um Peter Parker adulto, então eles puderam corrigir isso nesse segundo filme. Número 2. No momento em que as amigas da banda da Gwen chamam a atenção dela por ela estar descontando a raiva e as frustrações dela na bateria, nesse momento, vemos que a sua amiga está segurando o microfone pela parte de baixo, porém quando a cena corta, vemos que ela está segurando ele pelo meio, sendo esse um minúsculo erro de continuidade. Número 3. Quando a Gwen está olhando as fotos que o Peter tirou dela e da Spider-Gwen, é possível ver que o Peter já sabia a identidade dela, onde no momento em que ela fala "É a tal ameaça perigosa?" Então o Peter responde Não, ela parece do bem. Onde se você olhar atentamente, verá que o Peter dá um leve sorriso pelo canto da boca, enquanto olha diretamente para ela, mostrando para nós que ele já sabia a identidade secreta dela, mostrando assim que independente de ser Homem-Aranha ou não, o Peter Parker é um dos personagens mais inteligentes de todo o universo Marvel. Número 4. Ainda nessa cena, é possível ver por um breve segundo o Peter Parker com a fantasia de Halloween de dinossauro, premeditando assim a sua transformação mais tarde em um lagarto, onde nesse mesmo time-lapse é possível ver que ele está usando a mesma camisa que o Peter Parker usou na animação lançada nos anos 90. Número 5. No momento em que o Peter, transformado em um lagarto, ataca o Ned no baile da escola, nesse momento, é possível ver que todos estão vestindo roupas elegantes, tendo as mulheres trajando vestidos e os homens estão usando ternos e smoking. Porém, quando o Peter vai atacar o Ned, é possível notar que ele está usando a mesma roupa que ele estava usando quando esbarrou no Peter na cena anterior, e isso não faz o menor sentido. E a única razão para isso é que essa cena é passada pela visão do Peter Parker lagarto, onde a sua visão está distorcida em relação a ele, por conta da raiva e do rancor que ele tem pelo Ned, onde ele vê o Ned exatamente como naquele dia da escola, sendo esse um detalhe bem rápido, mas bastante importante e curioso ao mesmo tempo. Número 6. Quando a Gwen entra no seu apartamento, é possível ver o reflexo na janela que ela aparece com o seu traje, e isso acontece pois a Gwen se vê como a Mulher-Aranha e não como a Gwen Stacy, sendo essa a sua personalidade principal. Número 7. Na cena em que a Gwen está lutando contra o Abutre da Idade Moderna, no momento em que o Abutre vai dar o golpe final na Gwen com as suas garras, nesse momento, é possível ver que o Miguel consegue neutralizar o ataque dele, segurando as garras dele com as suas teias futuristas. Porém, se você olhar atentamente, verá que o Miguel fez isso mesmo antes de atravessar o portal do Aranhaverso, mostrando em pequenos detalhes o quão incríveis são as habilidades dele. Número 8. Quando o Miguel aparece pela primeira vez, é possível ver uma capa, sendo essa uma pequena referência irônica à fala do Peter B. Parker no primeiro filme, onde ele diz: Ah, não, capa nem pensar. Eu acho maneira. Tira isso aí, que ridículo. O Homem-Aranha não usa capa. Número 9. No momento em que o Miguel está conversando com a Gwen, é possível ver que o Abutre se prepara para atacar ele por trás, porém ele não percebe, e isso acontece pois o Miguel O'Hara não possui o sentido aranha, pois ele não foi picado por uma aranha na sua origem, por isso ele usa a tecnologia para poder equilibrar a falta desses poderes. Número 10. Quando o Miguel está tentando impedir que o Abutre fuja do museu, nesse momento, se você olhar atentamente, verá que o Abutre está segurando o rosto do Miguel com o seu braço esquerdo, de uma forma totalmente impossível, mostrando que seu braço esquerdo está invertido, e ao menos que ele seja de borracha, isso se trata de um erro, porém como a cena se passa de forma tão rápida, eu duvido que alguém tenha percebido esse erro antes. Número 11. Quando o pai da Gwen descobre a sua verdadeira identidade, nesse momento, podemos ver que o pai dela fica com duas cores, sendo uma metade vermelha e a outra azul, mostrando que ele estava dividindo entre salvar sua filha ou aprender como oficial da polícia, sendo o vermelho rosado representando a Gwen e o azul a sua profissão, onde no momento que ele decide prender a sua filha, vemos que ele fica todo em azul, mostrando que ele escolheu o lado profissional ao invés do seu lado pessoal sobre aquela decisão naquele momento. Número 12. Na cena em que o Miles conhece o Mancha pela primeira vez, no momento em que o Miles acerta o Mancha com as suas teias, nesse exato momento, é possível ver vários pó de tira-mancha bem aqui, sendo uma piada irônica de que o Miles irá remover as manchas do Mancha, sendo algo que literalmente o Miles fez, mesmo sem ser de propósito,
onde mais na frente no filme, vemos que o Mancha fica sem nenhuma mancha no seu corpo. Número 13. Ainda nessa cena, no momento em que o Miles ataca o Mancha com suas teias, é possível ver que o Mancha abre portais para que o disparo volte e ataque o Miles, onde mais na frente no combate, vemos que o Miles percebe isso rapidamente, então ele usa esses portais contra o próprio Mancha, mostrando assim que o Miles é um dos Homens-Aranha mais inteligentes de todo o Aranhaverso. Número 14. Quando o Miles entra no seu quarto na escola, é possível ver um desenho dele atacando um lagarto gigante, sendo que esse desenho é bem semelhante à fantasia do Peter da Terra 65 da Gwen, mostrando que o Miles já derrotou um lagarto no seu universo, ou algo bem semelhante a isso. Na cena em que o Mancha está lutando contra o Miles no local onde o colisor explodiu, nesse momento, vemos que o pai do Miles se prepara para pular no portal do Mancha, no mesmo estilo do salto de fé que o Miles deu em 2018 no primeiro filme. Porém, ele desiste e desce pelas escadas, sendo a mesma coisa que o Miles fez no filme anterior. Sendo esse um easter egg bastante engraçado e curioso, pois mostra que o Miles herdou totalmente a personalidade e jeito do seu pai. Número 16. Quando o Miles está tentando chegar em casa com os bolos para a festa do seu pai, no caminho, vemos que ele impede um ladrão de sapatos, e nesse exato momento, é possível ver um menino que estuda na escola dele, que apareceu também no Aranhaverso em 2018. E ainda nessa cena, é possível ver a logo do jogo Free Fire bem aqui na parede, que na época do lançamento do filme, a Sony fez parceria com a H-Arena para disponibilizar a skin do Miles e de outros personagens do filme, onde no início do filme, na cena em que o Mancha vai roubar o caixa eletrônica do mercado do Deli, ao lado do Mancha, é possível ver um menino com a bolsa do Dragon, que também faz parte do jogo Free Fire. Número 17. No momento em que o Miles abre as caixas com os bolos para a festa do seu pai, nesse momento, é possível ver que eles estão bagunçados e com as letras fora de ordem, e a razão para os bolos estarem assim é que no momento em que o Miles entra na janela do seu apartamento, vemos que ele coloca os bolos em cima do corrimão da escada, porém após ele trocar de roupa, vemos que ele pula e em seguida puxa o bolo com a sua teia, e foi exatamente por isso que os bolos estavam bagunçados daquela forma. Pois até o Miles chegar na sua casa, vemos que ele estava tomando o máximo cuidado com os bolos, porém quando ele finalmente chega em casa, ele acaba esquecendo de ter o mesmo cuidado que ele estava tendo antes, pois ele estava chateado por conta dos atrasos que ele teve no caminho, e com isso ele acabou falhando em proteger os bolos, e eu acho incrível como eles colocaram cada detalhe nesse filme, onde eles foram cuidadosos até nos mínimos detalhes. Número 18. Quando o Miles chega na festa, esse homem de jaqueta azul e de óculos é o mesmo homem que aparece na cena do mercado deles no início do filme. E o mais engraçado é que na cena em que a Gwen sai do ensaio da sua banda, é possível ver uma versão desse homem bem aqui. E eu achei incrível como os produtores e a equipe de efeitos especiais se atentaram ao mínimo detalhes nesse filme. Número 19. Na cena do quarto do Miles, nesse momento, é possível ver o alce que o Rick dá para sua filha Kate no filme A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas. E um outro detalhe que eu achei curioso é o boneco que a Gwen tira da embalagem nessa cena, pois ele aparenta ser uma versão do Donatello do futuro que apareceu no último episódio da série animada das Tartarugas Mutantes Ninja, que foi ao ar em 2017. Número 20. O garoto que vemos lambendo a janela do metrô nessa cena é o mesmo garoto que fica com vergonha de usar a máscara do Miles no momento em que o Miles lutava contra o Mancha, no início do filme. Número 21. Na cena em que o Miles e a Gwen estão dando uma volta pelas ruas e avenidas do Brooklyn, nesse exato momento, é possível notar um coração nas costas do Miles, indicando quanto apaixonado ele está pela Gwen durante esse momento. Número 22. A aranha de número 42 que mordeu o Miles no primeiro filme, que aparece bem aqui no esconderijo do Mancha, foi coletada por ele mesmo, onde no início do filme é possível ver uma pinça pegando ela, e agora sabemos que se trata do próprio Mancha, e a razão para ele ter capturado a aranha que mordeu o Miles é que ela era a única coisa de outra dimensão naquele universo que ele poderia utilizar para poder recuperar os seus poderes através do seu pequeno colisor. Número 23. Quando Miles chega em Mubata, na Terra 50-101, no momento em que ele vai se pendurando pela cidade com suas teias, é possível um outdoor com a namorada do Homem-Aranha indiano. E ainda nesse momento, é possível o tênis Air Jordan do Miles, e também uma placa com a palavra Chai, que significa chá, sendo referência à cena irônica onde o Miles diz: Eu me amarro em chá chai. Que você disse? Chá chai? Chai significa chá, véi! Número 24. Após a Gwen levar um chute do Mancha e depois ser resgatada pelo Miles, no momento em que o Miles começa a sentir um glitch e acaba derrubando a Gwen no chão, essa cena em que ele tenta salvar ela faz total referência ao Homem-Aranha do Andrew Garfield tentando salvar a Gwen em um espetacular Homem-Aranha 2. Número 25. Ainda nessa cena, o outdoor com o nome Joey Parata faz total referência à pizzaria do Joey, onde o Homem-Aranha do Tobey Maguire trabalhou, no início de Homem-Aranha 2. Número 26. Quando o Homem-Aranha indiano se apresenta para o Miles, ele diz: Esse cabelão quase nem dá trabalho. E você não usa produto nenhum? Só óleo de coco, o resto é genético. E curiosamente, no momento em que o Miles está tentando salvar a Gwen, é possível ver um outdoor com a propaganda de óleo de coco bem aqui.
E é incrível como a equipe foi atenciosa em cada mínimo detalhe em cada cena desse filme. Número 27. Na sala de aula do Pavic Prabhakar, é possível notar que ele é um pouco maior do que os outros alunos da sua sala. E isso acontece, pois a aranha que mordeu ele aprimorou seu corpo. E a mesma coisa aconteceu com o Miles, onde é mostrada essa parte no início do filme de 2018. E também agora na apresentação do Miles nesse segundo filme. Isso também é uma clara homenagem e referência ao Peter Parker do Tobey Maguire, onde vimos que aconteceu a mesma coisa com ele em Homem-Aranha 1. Número 28. Na cena em que o Homem-Aranha indiano está se apresentando ao Miles, é possível ver um pequeno frame onde mostra seu salto de fé em cima de um edifício da cidade de Mumbattan, sendo ele totalmente semelhante ao salto de fé do Miles que aconteceu no primeiro filme. Número 29. Quando o Pavic está apresentando a sua namorada Gayatri, vemos que ele sente a presença do seu pai chegando, e para poder disfarçar, ele simplesmente gira de forma tão rápida que ele pega os cadernos e livros que estavam do seu lado e coloca um caderno na mão dela e outro na sua. E essa cena é incrível, pois mostra quão rápidos são os sentidos dele, e ainda é possível ver nessa cena que ele estuda no colégio Mumbattan Vijay Academy, sendo a versão indiana da Vision do universo do Miles. Número 30. Na cena a seguir, quando o Miles e o Pavic e a Gwen vão deter o Mancha, nesse momento é possível notar desenho no piso com o rosto da máscara do Homem-Aranha, no local onde o Mancha está. Número 31. Quando o Miles está perseguindo o Mancha nas ruas de Mumbattan, por um breve segundo, é possível ver algumas pessoas aparecendo com interrogações em cima de suas cabeças, e isso acontece pois eles não conhecem aquele Homem-Aranha com aquele uniforme, pois eles só conhecem aquele uniforme que o Homem-Aranha indiano do Pavic Prabhakar usa, e então no momento em que o Miles passa por eles ficam sem entender nada, e isso é totalmente incrível, pois mesmo sendo um detalhe que passa muito rápido, os responsáveis pelos efeitos visuais do filme fizeram questão de colocar mesmo assim, mostrando quão incrível é esse filme. Número 32. No momento em que o Miles é jogado pelo Mancha nesse outdoor, nesse momento, é possível ver referência às coisas ditas pelo Homem-Aranha indiano na sua apresentação, como a sua namorada Gayatri, o óleo de coco que ele usa nos seus cabelos e também um anúncio de adoção de cachorro, sendo a referência a cena onde ele diz que alimenta os animais bem aqui. Número 33. Na parte de trás da blusa do Robbie, as iniciais S, F, M e N significa Friendly Neighborhood Spider-Man, que em tradução livre fica o seu amigo da vizinhança, o Homem-Aranha, sendo essa a fala mais icônica do Homem-Aranha. E o Aranha Punk do Robbie Brown é sem dúvida uma das melhores versões do Homem-Aranha mostrada nesse filme, e todos nós concordamos com isso, menos o Miles, se é que você me entende. Não acredito em consistência. Esse cara é um saco. Número 34. Nessa cena, o Aranha Punk diz para o Miles usar a palma das mãos e não apenas os dedos, e a pergunta é, como é que ele sabe disso? E a resposta é que ele possui habilidade semelhante à do Miles, porém a habilidade dele é tão superior que ele consegue expandir ela através das notas musicais da sua guitarra. E uma prova que ele realmente tem essa habilidade elétrica do Miles é que ele ensina o Miles a desarmar a barreira de contenção que o Miguel jogou nele. E isso não seria possível se ele não soubesse ou tivesse feito isso antes, mostrando assim que o Robbie é um dos Homens-Aranhas mais fortes de todo o Aranhaverso. Número 35. Na cena em que o Miles, o Pavic e a Gwen tentam deter o Mancha dentro da Alchemax, vemos que o Pavic pergunta a Gwen se o Miles sabia do Robbie. Então imediatamente vemos que a Gwen fica com uma expressão de raiva pela pergunta do Pavic, onde logo depois da apresentação do Robbie Brown, vemos que ele disse que ela esqueceu o jumper, o suéter, a escova e ainda está usando o sapato dele. Esqueceu seu jumper lá em casa. E o suéter? E a escova de dente também. Peraí, o quê? Tá com meu tênis? Onde no momento que o Miles pergunta, Quantos suéteres você tem? Não deve ser meu, não. onde é possível notar uma certa timidez na fala da Gwen, onde ela mesma tenta mentir sobre o suéter, e em seguida, o Robbie pergunta se ela está usando o tênis dele, e então vemos que ela fica totalmente sem jeito, e fica com tanta vergonha, que acaba perdendo o foco e a concentração na luta, e acaba batendo no Homem-Aranha indiano. E vamos ser honestos, pessoal, ela tem ou teve um caso com o Aranha Punk, e isso é totalmente inegável. E agora não resta saber se o Miles ainda vai aceitar ela depois de tudo isso, ou ela vai terminar com o Aranha Punk. E você o que acha? Deixa sua opinião aí abaixo nos comentários que eu quero saber. Número 36. O Homem-Aranha indiano não usa os braceletes como lançadores de teia, pois a verdade é que os braceletes são os próprios lançadores de teia dele, onde nesse pequeno segundo é possível ver ele lançando teias normalmente, e depois ele alterna jogando seus braceletes juntos, com as suas teias, para que sirva como um gancho, sendo essa uma curiosidade bastante interessante desse carismático e simpático personagem. Número 37. Na cena em que o Miles entra na Sociedade Aranha pela primeira vez, no momento em que ele se esbarra com a Spider-Bite, é possível notar que seus sensores aranha se ativam, e isso é algo que não deveria acontecer dentro da Sociedade Aranha, pois o sentido aranha só dispara em sinal de perigo ou de alerta, e nesse momento nada poderia alertar isso,
a não ser uma química entre os dois, sendo que isso de fato acontece, onde vemos mais na frente que a Gwen percebe e acaba ficando com ciúmes, e logo em seguida ela acaba puxando o Miles para perto dela. Número 38. Na cena em que o Miles dá o choque do Venom e destrói a barreira de contenção do Miguel, nesse momento, é possível ver que a Gwen foi jogada na direção de uma mesa, porém quando a cena corta para o ângulo aberto, é possível ver que a mesa não está mais ali. Número 39. No momento em que o Miles foge dos outros Homens-Aranhas, nesse momento, é possível ver que o Rob abre um portal e em seguida ele diz: Inclui fora dessa, valeu? E logo depois, ele entra pelo portal. Porém, antes dele passar, ele joga o seu relógio fora. E a razão para ele fazer isso é que 1. Ele estava saindo fora da Sociedade Aranha, e 2. Para que ele não fosse rastreado, pois ele estava fazendo um relógio para Gwen com as peças que ele roubou anteriormente, e se o relógio estivesse no seu pulso, a Lara saberia disso e imediatamente diria ao Miguel. Número 40. Quando o Miguel fala para todos os Homens-Aranhas que o Miles está saindo pelo setor 4, nesse momento, vemos que o Homem-Aranha 2211 do Dr. Max Bourne aparece, e não podemos perceber que o Miles está nas suas costas, porém se você olhar atentamente no chão, verá a sombra do Miles atrás dele, sendo esse um detalhe incrível colocado pela equipe de efeitos visuais desse filme. Número 41. Nesse momento, quando o Miles ataca a Jessica Drill, é possível notar que ele não ataca ela fisicamente, pois ele sabia que ela estava grávida, então o Miles decide atacar ela derrubando ela da moto, ao invés de atacar o corpo da Jessica, para que ela não machucasse a sua barriga, onde logo em seguida vemos que ele prende ela no ônibus, e isso mostra a enorme capacidade que o Miles tem de pensar e agir em apenas uma fração de segundo. Número 42. Na cena a seguir, quando o Miles fala: Você tem garra? Tem certeza que você é um Homem-Aranha? E essa fala é uma breve referência à fala do Deadpool 2, onde ele diz: Você é tão sombrio! Tem certeza que não é do universo DC? Número 43. No momento em que o Miguel diz ao Miles que ele é a anomalia original, nesse momento é possível notar as cores do gatuno da Terra 42, mostrando em pequenos detalhes o que era para ser o destino do Miles no universo dele. Número 44. Quando o Miguel começa a pressionar o Miles contra o trem, vemos que durante esse momento é possível notar que o Miguel atinge o Miles com 2 descargas de choque com o seu corpo. A primeira foi nesse momento e a segunda vez foi nesse bem aqui. Então rapidamente o Miles percebe que o traje do Miguel possui energia nele, e então ele decide testar isso com a ponta do seu dedo, e quando ele vê que de fato é energia, ele se prepara e começa a sugar toda a energia do traje do Miguel para ele mesmo, onde é possível notar que a energia está fluindo para a direção do seu corpo, onde em seguida o Miles realiza o seu maior choque do Venom, jogando o Miguel para bem longe. E o mais curioso é que o Miles conseguiu observar e realizar isso em apenas alguns segundos, e por esse motivo é que o Miles Morales da Terra 1610 é uma das versões mais fortes do Homem-Aranha de todo o Aranhaverso. Número 45. O Miguel O'Hara, a Jessica Drill e o Ben Reilly entram no portal para a Terra 42 juntos, porém na cena a seguir, vemos que cada um sai na Terra 42 através de portais separados, e isso é um erro de continuidade, porém para a cena ficar bonita, esse erro é totalmente justificado. Número 46. Uma curiosidade que eu só percebi agora é que o Aranha Punk do Rob Brown muda de cor de acordo com a sua emoção, onde no momento em que ele está junto ao Miles, ele fica rosa, significando que ele está bem e está feliz, e nos momentos que ele fica triste, ele fica com a tonalidade cinza escuro, e uma prova disso é que no momento em que o Miles está comemorando o salvamento do capitão da polícia de Mumbattan, no momento em que o Rob está abraçando ele, vemos que ele fica rosa, porém quando o Miles fica feliz pelo convite para ele ir para a Sociedade Aranha, vemos que o Rob fica triste e logo fica cinza, pois ele não gosta do Miguel e nem das leis daquele lugar, onde na cena do elevador e na cena em que o Miles é preso, vemos que ele fica nessa cor, e é incrível como esse personagem é tão cheio de detalhes. Número 47. Quando o Miles está indo em direção à sua casa na Terra 42, nesse momento, vemos que ele está lembrando das palavras de apoio que as outras versões de Homem-Aranha disseram para ele no primeiro filme. Então é possível notar que aparece o Porco-Aranha, a Penny Parker, o Homem-Aranha Noir, porém o Peter Parker e a Gwen não aparecem, pois o Miles não considerava eles como amigo naquele momento. E é incrível como cada detalhe foi bem colocado em cada cena nesse filme. E esse foi o meu vídeo com todos os detalhes e curiosidades ocultas de Homem-Aranha através do Aranhaverso. E eu posso concluir, depois de tudo isso, que esse é sem sombra de dúvida o melhor filme em animação do Homem-Aranha já feito. E eu acredito que o terceiro será mais incrível ainda. Então se tu gostou desse vídeo, já deixa seu like e se inscreva, pois esse deu um trabalho enorme para ser feito. E eu tenho certeza que você não viu esses detalhes antes. Isso também me ajuda a fazer mais vídeos assim. Então muito obrigado por terem visto o vídeo até aqui. Um abraço e até mais. Every time I'm walking out, I can hear you telling me to turn around.
it all.